Amém? Ô, glória! Aí sim, agora sim. Bora então. Ezequiel capítulo 3. Amém. Glória a Deus. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares. Come este rolo. Vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como mel. Bom, gente, nessa primeira parte eu gostaria de já fazer um comentário, porque assim, vamos imaginar uma coisa, que ele fala que ele viu a mão de Deus, certo? E que na mão de Deus estava esse rolo. E nesse rolo estavam escritos na frente e atrás. Era como um livro. Eram palavras. Amém? Esse rolo era um rolo que tinha escrito, que estava escrito a glória de Deus. Amém? E ele relata aqui que na boca era doce como mel. Sabor de mel. O rolo com escritas entregue pela mão de Deus. Agora vamos trazer na nossa mente uma coisa. A Bíblia, ela é um livro com histórias de homens que relatam a glória de Deus, não é isso? Nós não estamos lendo nesse exato momento a glória de Deus num livro. Será que tem alguma semelhança nisso para vocês? Porque para mim tem. E às vezes a gente se pergunta, ou as pessoas perguntam pra gente, né? Por que ler a Bíblia? Porque ela é o pergaminho, o rolo, o livro da glória de Deus. E tem sabor de mel quando compreendida. Que loucura isso. O comissionamento do profeta. Disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Ou seja, isso dá a entender o que para nós, gente? Isso dá a entender para nós que Deus está falando para Ezequiel: tenha atitude, tenha coragem. E ao mesmo tempo que a gente lê isso aqui, Deus fala para nós: tenha atitude, tenha coragem na sua vida para tomar decisões de forma correta, para tomar decisões baseadas naquilo que o Senhor vem revelando a você. Amém? Versículo 5. Porque tu não és enviado a um povo estranho, falar nem língua de difícil, mas a casa de Israel, nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. O que isso significa, gente? Que será muitas vezes mais difícil pregar para aqueles que estão próximos a nós. Vai ser muito mais difícil a gente, às vezes, levar o amor, pregar o amor para as pessoas que estão em volta de nós, bem pertinho de nós, do que para quem está lá longe, sabe? Versículo 7. Ezequiel capítulo 3, versículo 7, amém? Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como o diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais: o filho do homem mete no coração
todas as minhas palavras que te hei de falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Pois vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e que quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala com eles, e diz-lhes assim: assim diz o Senhor Deus. Então aqui, gente, eu vejo o seguinte, o Espírito Santo fala o seguinte aos meus pensamentos e ao meu coração, amém? Que Deus, ele levou Ezequiel a um lugar. Para quê? Para que Ezequiel tivesse a oportunidade de falar o testemunho dele. Para que Ezequiel abrisse a boca e falasse a respeito da glória de Deus. Para que Ezequiel colocasse tudo o que Deus estava falando para que ele fizesse em prática. Amém? Então todas as direções que Deus deu para Ezequiel até então, ele não havia cumprido. Ele não tinha tido a oportunidade de colocar em prática ainda. Mas a partir desse momento, do versículo 12, a coisa muda. Porque a partir desse momento, Deus fala para ele: diz-lhes assim, assim diz o Senhor Deus. Levantou-me o Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia: bendita seja a glória de Deus. Então, aqui a gente pode entender que a gente precisa perseverar, a gente precisa falar em amor, a gente não pode desistir. Por mais que seja difícil de pregar para as pessoas, por mais que seja difícil de falar as nossas experiências, sabe, sobrenaturais que a gente tem com Deus para as pessoas, porque nem sempre elas compreendem, a gente não pode desistir de fazer isso, sabe? A gente tem que perseverar fazendo isso, manter fazendo isso, sabe? Eu mesmo, às vezes eu conto experiências que eu tenho pra minha mãe, né? Experiências sobrenaturais que eu tenho pra minha mãe. E a minha mãe fica tipo assim: ai, Luana. Ela faz umas caras assim muito engraçadas, sabe? E a minha mãe é uma mulher de fé. A minha mãe tem Jesus, a minha mãe conhece Jesus. Então assim, gente, é muito bacana, sabe? Às vezes ela não entende. E muitas pessoas que estão em volta de mim, quando eu relato as minhas experiências com Deus, elas não compreendem. Mas não importa. Não importa, porque assim, não é pra me engrandecer, é pra engrandecer o Senhor, é pra motivar essas pessoas a terem também momentos com Deus, sabe? Porque os nossos momentos com Deus vão gerar situações sobrenaturais na nossa vida. E isso vai servir de combustível para nós. Para quê? Para que a gente comece a testemunhar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Os milagres que Deus está fazendo na nossa vida. A partir da semana que vem, a gente vai começar uma série aqui, a série de milagres. E eu vou compartilhar com vocês testemunhos, histórias reais mesmo, do que Deus vem fazendo na vida, tanto na minha vida, quanto na vida das pessoas que estão em volta de mim. Gente, vocês vão ver que da hora, que coisa surreal, real mesmo. Vamos continuar então. Versículo 13, Ezequiel capítulo 3, versículo 13. Ouvi o tatalar das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e o sonido de um grande estrondo. Então aqui Ezequiel começa a relatar a visão que ele teve. Né? Ele começa a falar o que ele viu, o que Deus tinha feito ele ver, o que tinha rolado, sabe? A experiência que ele teve com Deus. Bom, versículo 14. Então o Espírito me levantou e me levou, e fui amargurado na excitação do meu espírito. Mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Ou seja, mesmo diante das minhas fraquezas, mesmo eu pecador, mesmo eu ali amargurado, sabe, com algumas situações, ainda assim, o Espírito de Deus se apossou dele e a coisa fluiu, meu amor, de uma forma sobrenatural. Versículo 15. Então
fui até o Abibe, aos do exílio, que habitavam junto ao rio Quebar. E passei a morar onde eles habitavam. E por 7 dias assentei-me ali, atônito, no meio deles. Atalaia de Israel. Versículo 16. Findos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e avisarás da minha parte. Bom, tudo que ele promove nas nossas vidas, a gente precisa, sim, compartilhar em amor. Para aqueles que ele direciona. Porque ele direciona, Deus direciona pessoas até nós. Para que a gente possa testemunhar para elas. Para que a gente possa compartilhar com elas a glória de Deus. Então, Deus promoveu todos esses encontros na vida de Ezequiel para que ele compartilhasse a glória que ele havia contemplado. Glória a Deus. Versículo 18. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisarás, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida. Esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se o avisares, se você pregar para o perverso, se você falar para o mal a respeito do amor, a respeito de mim, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, e ele não se arrepender de todo o mal que ele cometeu e que ele vem cometendo, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvarás a alma dele. Mas tu salvarás a tua alma. Também, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade e puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste. No seu pecado morrerá, e suas justiças que praticará não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvastes a tua alma. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Mais uma experiência sobrenatural. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: vai e encerra-te dentro da tua casa. Porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, e não sairá ao meio deles. Farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Guarda essa informação. Mas, quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. Amém? Então, voltando um pouquinho, versículo 18. O que a gente entende aqui? Que a nossa vida, ela não acaba depois que a gente morre. Que a coisa continua fluindo. E que importa muito quem nós somos aqui. O que a gente faz aqui, vivinho, de carninha e osso, importa muito. O que a gente está guardando dentro da gente, o que a gente está guardando para nossa alma,
sabe, retendo nela, vai influenciar muito depois que essa paradinha aqui acabar. Depois que essa viagem doida aqui acabar, meu amor, a coisa continua. E quem a gente foi aqui, se a gente foi bonzinho ou se a gente foi mal, se a gente viveu com Jesus ou se a gente deixou ele excluído da nossa vida, vai influenciar e muito. Amém? Combinado? Hello, todo mundo avisado? Então, belezinha. Vamos continuar. Ó, do versículo 23 ao versículo 27. Deus manda Ezequiel para casa. Ordena que ele fique o quê? Trancado dentro de casa. Avisa ele que ele vai ficar mudo. Que ele não vai poder repreender o povo. Até que o próprio Deus deixe ele voltar a falar, amém? Tá, Lu, mas por que tudo isso? Porque o povo era rebelde. Simples assim. Porque o povo sabia o que era ser do bem. O povo sabia o que tinha que fazer. O povo sabia o que era bacana, mas não fazia. O povo era rebelde. O povo era duro de coração. O povo se afastava de Deus porque era dodói. Sabe? O povo não tava nem aí pra Deus porque, tipo, o vizinho não cumprimentava ele. Ai, eu fiquei dodói com o vizinho porque o vizinho não me cumprimenta. Ai, eu deixei de ir pra igreja. Sabe por quê? Porque os irmãos que era pra ser bonzinho comigo, não é. Não me cumprimenta, não tá nem aí pra mim. Então eu vou continuar indo pra igreja no meio daquele povo. Pra quê? Não aceito isso. Ou o povo é bonzinho comigo, ou eu saio da igreja. É assim que funciona. E Deus nessa história? Como que fica Deus nessa história mesmo? Ai, não, Lu, eu não vou mais na minha célula, porque os meus líderes não tá nem aí pra mim. Mas e você tá aí pra eles? Isso foi conversado? Isso foi exposto ou não? Tá tudo guardadinho. Ai, Lu, eu rompi com a minha best friend porque ela não me liga. Tá, mas você liga pra ela? A gente sabe o bem que tem que fazer e muitas vezes não faz, mas a gente cobra do outro que ele faça. Então a gente primeiro precisa cobrar da gente para que a gente não seja considerado rebelde, porque rebelde é aquele que sabe o que tem que fazer e não faz. Amém? Glória a Deus, gente. Essa é a leitura de hoje. Esse foi o capítulo da NetBiblix. E a gente se encontra segunda-feira para ler o capítulo 4, que vai ser babado fortíssimo. Amém? Eu aguardo vocês. Curte esse vídeo. Compartilhe com seus amiguinhos. Entendeu? Com as suas amigas também. Amém? Glória a Deus. Que a alegria do Espírito Santo venha te contagiar. E que o seu final de semana seja incrível. Incrível. Amém? Glória a Deus. Ó. Beijo no seu coração. Fui!